Olá, pessoas, como estão? Espero que bem. Vocês viram só o que aconteceu, gente? Coloquei no ar o episódio falando sobre Habermas, ele faleceu no fim da semana. Eu espero que isso não seja uma tendência, senão vou ter que escolher muito bem os livros sobre os quais eu vou falar. Então, só para garantir, hoje eu resolvi escolher um livro de uma pessoa já falecida, para a gente não ter problema, tá? Eu estou falando da filósofa Hannah Arendt, com o livro A Condição Humana. Ela que ficou conhecida por acompanhar o julgamento dos nazistas em Nuremberg, se não me engano é esse o nome, né? E eu selecionei alguns trechos aqui deste livro, muito interessante, para discutir questões, acho que muito presentes da filosofia e que com certeza respalda na psicologia, principalmente a psicologia existencial. Olha só, a condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados. Tudo aquilo com o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência. O mundo no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produzidas pelas atividades humanas. E aí eu vou pular alguns trechos para destacar algumas frases. O que quer que toque a vida humana ou entre em duradoura relação com ela, assume imediatamente o caráter de condição da existência humana. É por isso que os homens, independentemente do que façam, são sempre seres condicionados. A objetividade do mundo, o seu caráter de coisa ou objeto, e a condição humana complementam-se uma à outra. Por ser uma existência condicionada, a existência humana seria impossível sem as coisas. E estas seriam um amontoado de artigos incoerentes, um não-mundo, se esses artigos não fossem condicionantes da existência humana. Para evitar erros de interpretação, a condição humana não é o mesmo que a natureza humana, e a soma total das atividades e capacidades humanas que correspondem à condição humana não constitui algo que se assemelhe à natureza humana. E agora, para encerrar com esse outro trechinho, por outro lado, as condições da existência humana, a própria vida, a natalidade e a mortalidade, a mundanidade, a pluralidade e o planeta Terra jamais podem explicar o que somos ou responder a perguntas sobre o que somos, pela simples razão de que jamais nos condicionam de modo absoluto. E esse é o ponto que eu queria cruzar, né? Porque ela começa falando sobre o quanto é inevitável que haja condições na vida, na existência humana. Então, tudo me condiciona, tudo é uma condição para que eu exista. Ela aborda, da forma dela, a intencionalidade da consciência, ou seja, a consciência sempre de algo do mundo, né? Existe essa objetividade do mundo, essa concretude, mas, ao mesmo tempo, a consciência também é quem organiza, coloca sentido nas coisas do mundo, né? Então, ela situa justamente um ponto que sempre me interessou muito na filosofia e na psicologia, que é essa lacuna entre o sujeito e o mundo, né? O ser no mundo em si. Porque existem as coisas que são compartilhadas, que a gente entende como fixas, objetivas, inquestionáveis, iguais para todos, mas existe também a percepção de cada um. Então eu gostei muito da forma como ela termina, como eu escolhi esse término, né? Que é assim, apesar de todo o condicionamento, apesar de todos os condicionantes do mundo, apesar de tudo que a gente é obrigado, né, a seguir, todas as regras, todos os acontecimentos, todas as pessoas que fazem parte da nossa existência, apesar de tudo isso, da sociedade, do capital, da história,
né, do contexto, da política. Apesar de tudo isso, nunca somos totalmente condicionados. Então esse é um ponto em que a fenomenologia existencial sempre trabalhou, que é, existe o condicionamento? Claro, muito presente o tempo todo, mas ele nunca é definitivo. Então a existência humana sempre encontra uma lacuna, um caminho, uma insatisfação, uma abertura para se manifestar numa possibilidade de liberdade ou de emancipação dessas condições. É inegável que o corpo coloca condições, que a sociedade coloca condições, que a concretude está aí, né? Não quero relativizar nada de uma forma extrema, de uma forma idealista, né? Mas nós sempre temos também a possibilidade de uma alteração, de uma criação, de um escape desses condicionamentos todos. Então, esse é um ponto que eu acho que a Hannah Arendt consegue expressar aqui de uma maneira que contempla aquilo que a psicologia existencial busca fazer, aquilo que eu estudo há tanto tempo, tentando encontrar como falar sobre isso, que é não negar a materialidade jamais, mas ao mesmo tempo não negar também a possibilidade de sentido, de interpretação e de percepção de cada sujeito nesse processo, na relação sujeito-mundo. Então, é uma riqueza inesgotável. Acho que essa é uma boa leitura, então, para quem quer entender melhor o que a Hannah Arendt fala sobre a condição humana. Perceba que ela diferencia, não se trata de natureza humana, né? Na filosofia, inclusive, não haveria uma natureza humana justamente porque não somos totalmente condicionáveis, né? Então não há como pré-definir uma natureza do que seja humano. O humano se constrói, o humano está sempre em mudança, o humano participa da própria identidade, diferente de outros seres, diferente de outras realidades. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado. Então, por favor, visita o nosso Linktree, entra na bio, clica em todo lugar que você vê da Torres aí para você seguir a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? Entra no nosso site, lê nosso blog, comente aqui, dê sugestões, diga o que você está achando, ativa as notificações para sempre acompanhar a nossa segunda leitura, tá bom? Beijão e até a próxima.